Olá, vamos apresentar agora o tutorial de utilização do sistema para moto expresso da Triax Informática. Tá? Nós vamos fazer um acesso aqui na área restrita com o login do administrador, para que a gente possa ter uma visão geral do sistema e dos módulos. Tá? Eu vou entrar com a senha teste aqui, só para que a gente tenha acesso à área do administrador do sistema. Tá? Na área do administrador, eu coloquei as coisas de forma que fique fácil o acesso, ok? Então aqui nós temos a parte de cadastros, consultas, alterações, exclusões, relatórios e um módulo aqui que são os serviços solicitados pelo cliente, através da área de acesso dele na área de clientes, tá? Então nós vamos aqui, nessa parte primeira aqui, ó, desde o começo, tá? Qual que é o procedimento para ser utilizado esse sistema, tá? Inicialmente, o que a gente orienta, né, aos clientes é que sejam feitos os cadastros de todos os motoboys, né, que vão prestar serviço na empresa, e dos clientes que são clientes cadastrados, clientes costumados, né, que utilizam os serviços do Expresso constantemente. Então, isso facilita na hora de gerar a ordem de serviço. Tá? A parte de cadastro, ela é bem objetiva. Tá? O cadastro de motoboy, ele pede os dados, né, os dados básicos dos motoboys, tá? O nome, né? Porque nesse cadastro aqui ele vai gerar também uma senha, né, um código para cada motoboy, para facilitar posteriormente o lançamento das ordens de serviço. Esse campo comissão aqui, ó, pode ser preenchido ou pode ser deixado em branco, no caso do seu Expresso, o pagamento das ordens de serviço for proporcional ao valor, né, de custo do serviço. Caso seja uma comissão já definida pela empresa, né, por exemplo, 60%, 70% do valor da ordem de serviço, né, ele pode ser, se você preenche esse percentual aqui, que o próprio sistema vai fazer o cálculo, né, das comissões quando for gerada as ordens de serviço. Perfeito? Tá. Voltando aqui na parte de cadastro, o cadastro dos dados do cliente é um preenchimento até um pouco mais detalhado, porque esses dados eles vão ser utilizados constantemente nas ordens de serviço. Tá? É um preenchimento padrão, ok? De modo que fique fácil a identificação da ordem de serviço nos relatórios. Perfeito? Tá. Nós vamos fazer um teste aqui, nós vamos fazer um cadastro de uma ordem de serviço com clientes que já estão cadastrados. Tá? Então aqui, ó, na ordem de serviço, tá, automaticamente o sistema gera um número, né, dessa ordem de serviço entre 0 e 1 milhão. Tá? Então o próprio sistema sempre vai gerar um número aleatório, randômico, entre 0 e 1 milhão. Tá certo? O campo de hora aqui ele pode ser preenchido ou não. Tá? Fica a critério da empresa. Tá? Se a empresa achar que tem que colocar o horário que foi solicitado o serviço, é bom preencher. Se não houver aquele critério, né, de preenchimento de horário, pode ser deixado em branco. A data da ordem de serviço aqui, ó, ela é muito importante, tá? Ela tem que ser preenchida quando for ser preenchido os campos da ordem de serviço, tá? Não há necessidade de colocar barra, o próprio sistema ele já coloca as barras, né? Então, por exemplo, se a gente for fazer uma ordem de serviço agora, no dia 13/10, ok? Aqui nesse campo é aquilo que eu falei. Todo o sistema, toda vez que você fizer o cadastro, ele vai gerar um código para o cliente e um código para o motoboy. Tá certo? Com o tempo, pode ser que o operador do sistema memorize alguns códigos de cliente, o que vai facilitar. Caso ele não saiba, é simples, só ele vir aqui e selecionar o cliente que ele está querendo emitir a ordem de serviço. Ok? A ordem de serviço para um cliente já cadastrado, você faz a seleção do nome dele aqui, faz a seleção do nome do motoboy que vai prestar o serviço, coloca aqui quem solicitou, né? Quem solicitou a ordem de serviço, né? Aqui seria o nome dele.
tá? Um resumo do que ele vai fazer, aonde ele vai coletar, o que ele vai coletar, tá certo? Então aqui coloca, seria um teste de coleta, tá? O que ele vai, são os dados da coleta, tá? No campo dados de entrega é a mesma situação. Para onde ele vai levar isso, né? O que ele vai ter que fazer? Então colocar um resumo do que ele vai fazer na coleta, o que ele vai fazer na entrega, tá certo? Aqui, o valor do serviço. Tá? Vamos supor que essa ordem de serviço aqui, você vai cobrar dele R$ 40 para fazer. Quantos serviços, né? Quantas entregas ele vai fazer dentro dessa ordem de serviço, tá? Uma, duas, três, não importa, tá? Vamos supor que ele vai apenas fazer um serviço, pegar, coletar aqui e entregar aqui. Então coloque aqui, total de entregas, uma. O valor do motoboy, tá certo? É aqui que chega naquele detalhe que eu expliquei anteriormente, tá? Se você deixar o campo em branco, ele vai calcular um percentual que já foi cadastrado para este motoboy aqui, ó, em cima de R$ 40. Tá, mas se você for falar, não, essa corrida aqui eu vou pagar para o motoboy R$ 30, aí você coloca quanto você vai pagar para ele, ok? Esses campos aqui, ó, eles não precisam ser preenchidos, porque eu já tenho o cliente cadastrado no meu banco de dados, tá? Agora, se for um cliente que ainda não é cadastrado no banco de dados, tá? E ele liga, é um cliente que ligou esporadicamente, que ligou uma única vez ou nunca tinha solicitado serviço, você deixa esse campo aqui, ó, com esses dizeres, ó, dessa forma, e preenche esses dados aqui, ó, tá? Que seria o nome do cliente, o telefone do cliente, o endereço desse cliente aqui, ou seja, onde ele vai coletar o serviço, tá certo? O bairro, tá certo? Desse cliente que está solicitando e uma referência do endereço para facilitar para o motoboy, tá? Nesse caso aqui, eu vou utilizar um cliente já cadastrado, então eu não preciso preencher esses campos aqui embaixo, ok? Desculpa. Eu vou mandar gravar aqui, ó. O que ele vai fazer? Ele vai gerar a ordem de serviço, tá? Ele confirmou o cadastro da ordem de serviço, qual que é o cliente que solicitou o serviço e qual o motoboy que vai executar esse serviço. Perfeito? Aqui nesses campos de baixo aqui, ó, você pode tanto imprimir essa ordem de serviço, tá? Como pode enviar essa ordem de serviço por SMS para o celular do motoboy, ok? Vamos supor que você vai enviar esse serviço por SMS, tá certo? Você clica aqui, ó, no campo, ele vai trazer para essa tela um resumo do que vai ser enviado para o motoboy. Ele já identificou o número da ordem de serviço, o código daquele motoboy que foi selecionado, o código daquele cliente que foi selecionado. E aqui a descrição do serviço, tá? Dá para ver aqui, ó, coleta é aqueles dados que a gente colocou e a entrega, os dados que a gente colocou também, tá? Confirmar, tá? Quando você faz isso aqui, ele te joga já para a tela de envio, tá vendo aqui, ó? Aqui ele já identificou o telefone do motoboy que vai fazer o serviço e um resumo do que vai ser enviado no SMS para ele, que são o quê? Os dados da coleta, os dados da entrega e qual cliente e o telefone desse cliente. Tá? Esse cliente aqui que solicitou o serviço e um telefone do cliente, caso o motoboy precise entrar em contato com o cliente que solicitou o serviço. Ok? Ao teclar aqui, ó, enviar dados, tá certo? O sistema ele é redirecionado para um módulo operacional que vai enviar esse resumo dessa ordem de serviço para o celular dele. Perfeito? Não havendo necessidade da central usar o telefone para entrar em contato com o motoboy e passar o serviço para ele. Tá? Isso aqui já é enviado diretamente para o celular dele. Tá certo? Ele faz a identificação do telefone do motoboy, tá certo? E faz o envio desse serviço para o celular dele. Tá certo? Quando ele faz a identificação, ele fez a entrega, tá? Ele já mandou aquele serviço para o celular e volta
para a tela de cadastro de outra ordem de serviço. Tá vendo aqui que ele já voltou com outro número, tá, com os campos totalmente em branco, porque aquela ordem de serviço anterior ela já foi enviada para o motoboy, ok? Então, assim, é um sistema muito simples de utilizar, tá? Muito objetivo, ok? E quando ele é feito dessa forma, o cliente ele tem como consultar os serviços que ele solicitou, a situação. Quando a gente gera a ordem de serviço aqui, ó, até que ela seja finalizada, ela fica com a situação pendente, ok? Eu vou pegar aqui a data que a gente gerou, né? Só para que vocês consigam entender melhor o que eu estou dizendo. Olha aqui, ó, o resumo daquela ordem de serviço que a gente gerou agora. O número dela, a data, o valor, né? A comissão que vai ser paga para o motoboy, a situação dela, ela está pendente ainda. Por quê? Ela ainda está sendo executada. Então, se o cliente acessar a área de consulta dele lá, na área de clientes, e solicitar as ordens de serviço que ele pediu através do código dele, ele vai ver que essa ordem de serviço aqui ela ainda está em execução, ela ainda está pendente, né? A central ainda não finalizou essa ordem de serviço, tá? Esse número aqui, ó, quando o motoboy finaliza a ordem de serviço, tá certo? Ele avisa ou ele dá um ok, né? Falou, a ordem de serviço 999025 já foi finalizada, tá? Aí o operador, ele pode vir aqui na área de baixa de ordem de serviço, tá? Ele vai jogar aqui o número da ordem de serviço, né? 999025, tá? E vai buscar essa ordem de serviço. O que ele vai fazer? O que o sistema faz? Ele identifica a ordem de serviço, tá? Com os dados básicos, ou seja, o dia que ela foi solicitada, a situação atual dela está pendente, ok? Aqui embaixo, ó, é onde vai ser feita a baixa desse serviço, tá? Então, vou colocar aqui, ó, finalizado, tá certo? Para que o cliente, quando ele acessar lá, ele vai checar as ordens e falar, ó, esse serviço meu já foi finalizado. Eu mando gravar, ele automaticamente ele faz uma atualização na tabela, no banco, né? No banco de dados lá. Então, ele identificou que a ordem de serviço já foi a situação dela anterior estava pendente, a situação atual dela foi finalizado, ok? E basicamente é isso, é a abertura da ordem de serviço, a ordem de serviço em trânsito e a baixa da ordem de serviço, perfeito? Nessa situação que nós geramos aqui, ele fez uma série de inclusões automáticas, tá? Por exemplo, o cliente aqui, ó, se eu quiser saber as ordens de serviço que foi solicitado por um determinado cliente, eu jogo aqui uma data, né? Vou pegar o mês inteiro aqui, ó, para a gente ver tudo que está lá de teste, tá? Ele vai gerar um relatório para o cliente dessa forma, tá? Aguarde um instantinho, por favor. Ok. Ok, o relatório gerado para o cliente vai sair mais ou menos nesse padrão aqui, ó, tá? Ele vai relacionar todas as ordens de serviço que foram solicitadas pelo cliente, ok? Ele vem em ordem por data, o número da ordem de serviço, a referência, né, para qual cliente que foi feito, as entregas e os valores, tá? E assim sucessivamente. Conforme ele vai solicitando as ordens de serviço, elas vão entrando aqui nesse relatório, tá? Para contabilizar os serviços solicitados durante o período, ok? O mesmo procedimento ele é feito para saber o relatório dos motoboys, tá certo? Que também é aqui, ó, nessa área do relatório, aqui, ó, OS por motoboy e data, tá certo? Eu seleciono qual motoboy que eu quero saber, o que ele produziu, as corridas que ele fez, né, as comissões que ele tem a receber. Vou jogar aqui também um período grande para que a gente veja tudo que foi gerado para ele, ok? Clica tecla pesquisar para poder gerar o relatório. Ok, o relatório que é gerado por motoboy é bem parecido com o relatório gerado por cliente, tá? Com algumas informações que são
vão ser precisos, né, para poder fazer o acerto com o motoboy, tá? Aqui ele vai relacionar as datas, né, das corridas que ele executou, o número da ordem de serviço, tá certo? Qual foi o cliente para quem ele prestou o serviço, tá? O valor que foi cobrado do cliente, tá, por corrida, tá certo? E a comissão que cabe a ele em cima de cada corrida. Tá certo? Ele vai gerando esse relatório na medida que ele for prestando, executando serviços durante o período. Tá certo? Esse procedimento ele é muito simples, porque ele gera a ordem de serviço, tá? E automaticamente ele já gera os dados para o relatório do motoboy. Tá? Eles trabalham juntos, né? As informações são armazenadas imediatamente. Tá, ok? Ok, agora nós vamos fazer o acesso à área do cliente, tá? Para onde o cliente vai ter acesso às informações que são pertinentes a ele, que dizem respeito a ele, tá? Então, sempre que é cadastrado um cliente, é gerado para ele um login e uma senha de acesso com a qual ele vai poder ter acesso às informações dele dentro da área de cliente. Então, aqui, ó, nós vamos jogar o login que é gerado para ele, tá certo? E a senha, tá? Que com esse login, com essa senha, ele vai ter a permissão de acesso à área do cliente. Nessa área do cliente aqui, ó, perfeito? Ele vai poder fazer uma solicitação de serviço, tá? Ele pode, através da área de cliente aqui, ele pode solicitar um serviço diretamente na central, ok? Ele vai poder consultar as ordens de serviço que ele solicitou, né, e a situação de cada ordem de serviço, se ela está pendente, se ela já foi finalizada, e gerar o relatório dele de corridas, né, o relatório dele de serviços dentro de um período de data. Tá? No cadastro aqui, ó, sempre vai ser solicitado ao cliente o código dele. O sistema gera já o número da ordem de serviço, ok? Ele vai jogar aqui a senha pessoal dele, tá certo? Nesse campo aqui, ó, é o nome do solicitante, tá? É o nome do solicitante, é o nome da pessoa que solicitou o serviço, tá? Nesse campo aqui, ó, ele vai colocar um resumo. O que é para fazer, né? Coletar no endereço tal, perfeito? E fazer o quê? E o serviço vai se executar aonde? Executar, né? Executar no local tal. Tá certo? Ele vai colocar um resumo do que é para fazer, aonde vai coletar, o que ele vai pegar e aonde ele vai fazer ou onde ele vai entregar. E quantos serviços vão ser necessários dentro dessa ordem de serviço? Nesse caso aqui eu vou colocar uma situação só, porque ele vai coletar em um endereço e executar em um segundo endereço. Ok? Quando eu mando gravar aqui, ó, automaticamente essa ordem de serviço ela é enviada para a área de aguardo, né, na central. Então a central já vai saber que essa ordem de serviço foi solicitada diretamente pelo cliente, tá? E ela vai ficar lá em stand-by aguardando que o operador da central direcione esse serviço para um motoboy ser executá-la. Ok? Nós vamos ver isso lá posteriormente, tá certo? Ainda dentro da área de cliente, ele pode consultar as ordens de serviços que foram executadas, que ele solicitou, né, para ser executado através do próprio site. Então aqui ele sempre vai ser solicitado para ele a senha pessoal dele, tá certo? Aqui ele vai colocar uma data válida, tá? Uma data inicial válida e uma data final válida. Tá? Pode ser aqui, pode ser um dia, uma semana, um mês, não importa, desde que seja uma data inicial válida e uma data final válida. Tá? Ele vai mostrar para ele aqui, ó, um resumo de todas as ordens de serviço que ele solicitou. Tá certo? A situação da ordem de serviço ela está pendente, ou seja, pendente ela ainda não foi finalizada. Tá certo? E os dados, né? Quem que solicitou o serviço, qual o motoboy que está executando, o serviço que foi solicitado, né? O total de entregas. E aqui embaixo, ó, o valor total dessas corridas, tá? Aqui ele vai mostrar o valor individual de cada corrida e aqui embaixo ele sempre te dá um total geral, né? De todas essas ordens de serviço que estão aqui, tá certo? Também na área de cliente, ele vai poder gerar o relatório, né? Ele vai poder gerar um relatório, caso ele queira ter esse relatório impresso, né? Ou ele pode consultar, conferir, né, na tela o relatório, ok?
de todos os serviços que ele foi executado para ele dentro de um período de data. A mesma coisa aqui, ó. Ele sempre vai pedir a senha pessoal desse cliente, a data inicial válida e a data final válida. Ok? Aí é só teclar pesquisar para que ele faça, para que ele gere o relatório como esse aqui, ó. Ok, o relatório que vai ser gerado para o cliente vai ser esse aqui, ó. Então ele vai ser mostrado para ele aqui, ó, a data que ele solicitou o serviço, o número da ordem de serviço que foi gerado para ele, o nome dele, né, como cliente que solicitou, as entregas que foram feitas e os valores, tá? Aqui ele vai totalizando para ele. Então, conforme ele vai solicitando, conforme vão ser geradas ordens de serviço para ele, elas vão entrando aqui sempre em ordem por data. Tá? Caso ele queira imprimir, né, esse relatório, ele pode imprimir ou pode simplesmente conferir na tela, porque fica mais fácil até para conferir se está tudo certinho, para autorizar ao Expresso a gerar a nota fiscal dele. Perfeito? Tá. Vamos voltar agora lá na área do administrador, né, na área da central, né, para a gente ver aquela ordem de serviço que foi solicitada por ele. Tá certo? Então aqui nós vamos entrar novamente na área do administrador aqui, ó, para que a gente veja o que ele solicitou uma ordem de serviço lá na central, na área dele de cliente. Na central existe essa área aqui, ó, que são serviços solicitados, tá certo? Pode ver aqui, ó, que existem aqui, ó, 2 serviços que foram solicitados diretamente pelo cliente. Tá? A origem, de onde que é? De onde veio? O cliente solicitou. Quando é uma ordem de serviço gerada na central, aqui vai aparecer origem central. Tá? Por quê? O operador, às vezes, ele atende e simplesmente ele gera a ordem de serviço, às vezes não tem nenhum motoboy imediatamente para executar aquele serviço, ela fica nessa tela aqui, que são as ordens de serviço solicitadas. Tá? Tá. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar essa ordem de serviço aqui, ó, 369833, ó, certo? Que foi solicitada pelo cliente, mas ela ainda está o quê? Ela está parada aqui na central, ela não foi executada. Nós vamos direcionar essa ordem de serviço para que um motoboy execute esse serviço. Quando eu digito lá, pode ver que ele traz para mim aqui, ó, um resumo, tá certo? Daquela ordem de serviço, com alguns campos que faltam, que a gente precisa confirmar ou alterar os dados. No caso aqui, ó, o nome do cliente, quem que solicitou? Foi esse cliente, então eu vou confirmar o nome dele aqui. Aqui no motoboy, tá vendo que está em branco? Porque eu ainda não direcionei essa corrida para nenhum motoboy. Então eu vou fazer o quê? Eu vou direcionar ela para esse motoboy aqui, ó. Tá certo? Aqui embaixo, ó, eu vou ter um resumo, tá? Do que é para fazer. Vai coletar no endereço tal e executar no endereço tal. Tá vendo que ainda está sem valor? Por quê? É o pessoal da central que vai colocar o valor no serviço. Vamos supor que essa corrida aqui fique em R$30. Tá certo? Esse serviço aqui fica em R$30. No campo do valor do motoboy aqui, ó, tanto eu posso deixar ele aqui zerado e o sistema calcular o percentual de acordo com o cadastro que foi feito para o motoboy, como eu posso dizer, olha, nessa corrida aqui, ó, eu vou pagar R$20 para o motoboy executar. Eu posso definir também um valor, tá? Independente do percentual que o motoboy recebe por corrida. Tá certo? A situação aqui da ordem de serviço, ela vai continuar como? Ela vai continuar ainda pendente. Por quê? Eu estou passando o serviço para o motoboy, ele vai executar o serviço ainda. Então, se o cliente consultar na área dele lá a situação das ordens de serviço, vai aparecer para ele lá que essa ordem de serviço específica aqui, ó, ela está pendente ainda. Ou seja, ela está em trânsito, ela está sendo executada pelo motoboy tal. Ok? Quando eu faço isso aqui, ó, eu já fiz o quê? Eu direciono esse serviço para esse motoboy. Tá certo? Então essa ordem de serviço, ó, ela já foi direcionada, tá certo? E aqui, ó, eu tenho a condição de já enviar essa ordem de serviço diretamente para o celular do motoboy, que vai executá-la, ok? Então, o que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso clicar aqui, ó, enviar SMS, ele me traz o código do motoboy, o código do cliente, o resumo, os dados, né, do serviço que ele tem que executar. Eu dou uma conferida antes, ok? E confirmo. O que ele vai fazer? Ele já vai me direcionar para o módulo que vai enviar
diretamente para o celular. Tá vendo que é uma certa segurança? Porque se eu precisar fazer alguma alteração nesses dados aqui, ó, eu ainda tenho condição de fazê-lo, tá, antes de enviar. Mas aqui ele já identificou o telefone daquele motoboy, tá? Porque quando ele gera, ele pega o código do motoboy, ele pesquisa qual que é o celular dele, que foi cadastrado lá, que eu consiga falar com ele. Então ele já pegou o código do motoboy aqui, o telefone dele, já trouxe para mim o que ele tem que fazer, tá? E qual cliente que solicitou e o telefone desse cliente que solicitou. Caso o motoboy precise de mais alguma informação, o próprio motoboy pode ligar diretamente para o cliente e falar, olha, aonde que é esse endereço, alguma confirmação que seja necessária, tá? Estando tudo ok, é só clicar aqui, ó, enviar dados. Ele vai ser direcionado para a área de envio desse SMS, tá certo? Ele direciona ele e faz o envio, tá vendo? Ele simplesmente ele está procurando, né, identificou já aquele telefone e já enviou. O que ele faz? Ele volta para a tela de cadastro de uma nova ordem de serviço na central. O procedimento sempre vai ser esse, ok? Tá. Caso seja necessário fazer novos envios, é só vir aqui, ó, novamente na área do serviço. Está vendo que essa ordem de serviço que nós enviamos, né, que nós já passamos, ela não está mais na lista, ou seja, ela já saiu aqui da área de espera, ela já está sendo executada de alguma forma. E repetir o processo até que não conste nenhuma mais aqui. Ok? Acredito que tenha dado para ter uma visão bem ampla, né, de como que funciona, com mais tem outros recursos, né, que são alterações, né, que são alterações de dados, né, de registros cadastrados, né, as exclusões do serviço, de informações que podem ser feitas, e os relatórios, né, que são outros relatórios que vão seguir sempre o mesmo padrão, ou por data, ou por pré-seleção de nome ou data. Ok? Acredito que tenha dado para ter uma visão, acredito que bem resumidas, mas que que o cliente já possa ter uma ideia de como que funciona o sistema. Perfeito? Finalizamos por aqui e aguardamos o contato, né? Caso que haja interesse, é só acessar aqui, ó, na nossa página, tá? E entrar em contato conosco. Estaremos à disposição para tirar dúvidas, né? Para fazer uma visita e uma explicação mais detalhada, caso seja necessário. Muito obrigado.